Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncar Reginato e hoje eu quero falar com vocês sobre as causas emocionais da SOP, né? A Síndrome de Ovários Policísticos. Antes da gente entrar no assunto, como sempre, eu já vou pedir para te deixar o teu joinha, te inscreve no canal, toca lá no sininho para receber as notificações do nosso canal, tá? Bom, vamos lá. Síndrome dos ovários policísticos é uma disfunção que ocorre, né, no hipotálamo e na hipófise. É quando a gente não tem um desequilíbrio hormonal onde a mulher ela não ovula, ela acaba não ovulando, tendo ciclos anovulatórios. Normalmente há ganho de peso, né, pelos podem nascer aí, né, em áreas que normalmente não nasceriam, assim, tipo, mais, né, mais produção de pelos. E também pode haver aí a não menstruação, né? Ou uma menstruação bem escassa e bem fora assim do ritmo natural. Bom, na questão dos ovários policísticos, a gente precisa entender qual é a função dos ovários, né? Essa função metafísica ligada mais às questões emocionais. Os ovários, eles têm a ver com a nossa criatividade e como nós respondemos, né, criativamente ao mundo, às situações que vão se criando. Então, a nossa criatividade, ela nos ajuda a ter desenvoltura, né, para resolver situações que são inesperadas, para achar soluções para os problemas e nos colocar em movimento de forma que a gente responda às demandas do nosso tempo, do nosso presente. Quando a gente tem uma síndrome de ovário policístico, a gente pode ter padrões emocionais, né? A gente sempre está falando de padrões emocionais e a gente está falando de padrões que são, da maioria das vezes, inconsciente, né? Ou mesmo que a mulher tenha aí uma percepção mínima, né, do que leva ela a produzir essa doença, porque a doença é uma materialização de algum distúrbio, de alguma coisa que está lá no emocional, que está muito enraizado no emocional, que é recorrente, se torna um padrão emocional limitante, né, que vem aí de questões familiares, de ancestralidade, enfim, tem que se investigar de onde que vem esses padrões, de algum trauma, né, a SOP está muito relacionada a traumas, traumas sexuais, traumas que têm a ver com esse processo de criatividade, principalmente com relação aos homens, né? Os ovários, ele é dentro do nosso aparelho reprodutivo feminino, ele representa a força yang, a força masculina. E quando a gente tem algum problema ali nos ovários, significa que há esse desequilíbrio, que há algum tipo de problema com a nossa energia masculina. E aí vem a questão da solução de problemas, de ser criativo, de conseguir colocar essa criatividade em ação, nos colocar em ação no mundo, que é muito do masculino, né? Do agir, do se colocar em movimento. Então, as mulheres, né, que sofrem de SOP, normalmente elas são extremamente criativas, têm uma criatividade muito grande, mas ao mesmo tempo, né, é proporcional à dificuldade de colocar essa criatividade em andamento no mundo, em materializar soluções para os seus problemas. São pessoas que normalmente são muito solícitas, elas têm uma percepção da realidade do mundo muito aguçada, elas conseguem te aconselhar assertivamente, né, no como agir, o que fazer, enfim, elas têm muitas ideias criativas, muitas percepções profundas dos acontecimentos, mas elas não conseguem dar materialidade a isso ou não conseguem ter as mesmas respostas para si mesmas, né? Existe uma ferida aí que precisa ser curada em relação à sua autoexpressão, de se colocar no mundo, de colocar sua criatividade no mundo, de colocar as suas ideias no mundo. Então são pessoas que têm uma mente muito ativa, mas muito desordenada. E aí essa desordenação faz com que elas não consigam ter um ciclo normal, né? E que os seus ovários se encham desses minicistos,
os cistos que vão dizer assim, ó, tá cheio de criatividade, tá cheio de coisa aqui acontecendo, mas nada tá saindo, não há ovulação, né? Não há soltura desse óvulo, tá tudo preso, tá tudo seguro, né, ali. Então a SOP, ela vem para mostrar para a mulher que ela precisa experimentar, se colocar no mundo, dar a sua opinião, acreditar em si, acreditar nos seus projetos, perder o medo de errar, medo de ser criticada, principalmente pelos homens, né? Existe aí um medo de ser julgada, criticada, de não ser aceita, de ser desvalorizada, né? Que as suas ideias, seus ideais, seus sonhos sejam desvalorizados pelos outros. Então é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de enxergar suas reais necessidades também, né? De entender para onde que ela tem que ir, se colocar em ação. Se coloca em ação até para ajudar outras pessoas, mas não sabe se colocar em ação para resolver os seus próprios problemas. Então quer manter tudo sob controle, seguro, né? Segurando os óvulos ali no ovário, não quer soltar, né? Tá ali seguro, preso, e não consegue entender quais os caminhos que ela tem que seguir, para onde que ela tem que ir. É uma mente que ela tá ora no passado, ora no futuro, raramente ela tá no aqui e agora. Ou tá remoendo situações do passado, a coisa da crítica, do errar, eu errei, eu não fui correta, ou eu fiz errado, ou eu devia ter feito assim, ou eu devia ter feito assado, fica remoendo aquelas coisas do passado que não podem mais ser mudadas, ou fica se projetando para o futuro com medo do que as suas ações hoje podem gerar de problemas lá no futuro. Se eu me colocar agora, se eu disser a minha opinião, se eu colocar as minhas ideias neste momento aqui, será que vai acontecer ali na frente? Será que elas vão ser aceitas? Será que não vão ser aceitas? Então fica muito oscilando entre o passado e o futuro e não está no momento presente. Não gosta de situações assim que tirem ela do seu planejamento, né? Que tirem ela do seu chão, da sua zona de conforto. Então, acontecimentos inesperados, situações inesperadas não são bem-vindas, né? Tira o chão dessa mulher, porque ela raramente está no momento presente. E aí a criatividade, que é uma potencialidade que existe nessas mulheres e é muito intensa, né? Existe uma criatividade que ela tem, que está ali, que é presente e que não é utilizada, que acaba não tendo utilidade no mundo prático, porque essa mulher segura, retém essa criatividade para si, né? Acha que não vai ser vista com bons olhos, não vai ser aceita, ou tem muito medo do que possa vir com a crítica. Bom, tudo isso tem muito a ver com traumas, né? Como eu já falei, pode ter a ver também com a falta de autoconfiança, né? Um sentimento de culpa, de achar que tem que resolver os problemas do mundo, de ficar pensando, né, como fazer, como resolver os problemas das pessoas e não saber como resolver os seus próprios problemas, porque existe aí um grande distanciamento de si mesmo. Então, eu sempre parto do princípio, né, que toda doença ela quer nos alertar que existe alguma coisa fora do lugar no nosso energético, no nosso emocional, algum padrão que está muito enraizado, né, porque se fosse superficial não chegaria a materializar uma doença. Então, quando a gente tem a materialização de uma doença, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa descobrir que sombras são essas que eu continuo alimentando, quais são as potencialidades que eu ainda escondo de mim, que eu ainda não me permito viver. E dentro da SOP existem mulheres extremamente criativas, mulheres com percepções profundas do mundo das coisas, mas que não encontram maneira de materializar isso no mundo. Por culpa, né, por alguma coisa, algum acontecimento do passado, por se responsabilizar por tudo que acontece ao seu redor, falta de autoconfiança, né, e medo, muito medo de ser rejeitado, muito medo de não ser aceito, muito medo de ser criticado. Então, é um enfrentamento aí que precisa ser feito, né, de se voltar para dentro, de confiar em si e de se experimentar, de colocar suas ideias em funcionamento. Nem sempre uma percepção
criativa, né? Uma percepção de como agir é o ideal naquele momento. Mas a gente precisa deixar fluir essa criatividade, essa percepção, porque a criatividade é a ferramenta da inteligência, né? A gente vai sendo criativa, vai vendo como é que vai fazer, que vai resolver, e de repente aquela primeira ideia não é a ideal, mas deixa fluir, deixa que as outras venham, mas coloca isso em ação. Movimenta isso no teu mundo, não tenha medo de mostrar as tuas capacidades, descobre quais são as tuas capacidades, solta, não retém mais essa criatividade dentro de ti, não retém mais essas percepções, solta, aprende a falar, aprende a te colocar, olha para dentro, vê o que realmente é importante para ti, porque o que realmente isso quer te dizer, solta a tua criatividade. Essa capacidade criativa, ela nos instrumentaliza a lidar com aquilo para qual nós não estávamos preparados. Quando vem uma situação de urgência, uma situação inesperada, é a nossa criatividade que nos salva. É a gente que vai, puxa, como é que eu vou resolver isso? Nunca me deparei com isso antes. E aí tu começa a surgir as ideias, as percepções criativas, e aí tu vai te desvencilhando daquilo e vai resolvendo. Então, não ter medo daquilo que não se controla. Existe uma necessidade de controle dessas mulheres, de controlar o seu mundo, o seu universo, os acontecimentos. E isso acaba gerando esse fechamento. Isso acaba gerando essa percepção de que o mundo é algo perigoso, é algo do qual eu preciso me defender. Para onde eu não posso me mostrar, porque senão o que vai vir não é legal, é negativo. Então fica com a mente muito confusa, muito fora do presente, do momento, do aqui e agora, e com muito medo do que as pessoas podem vir a pensar, do julgamento, da crítica, da rejeição, tudo que eu já falei. Mas isso é muito interno, isso vem desses traumas, dessa culpa, dessa não aceitação de si, de não se conhecer, do distanciamento que existe entre essa mulher e o seu mundo interno. Então, se experimentar, deixar essa criatividade, não querer controlar tudo, segurar os óvulos, solte a tua criatividade no mundo, solte, experimente se soltar, se experimentar, vivenciar. Normalmente são mulheres muito para dentro, muito fechadas, muito criam um sentimento de restrição, de fechamento, porque tem que se defender do mundo. E o mundo tá aí para ser conquistado, para ser vivido, para ser experimentado. Existe aí um sentimento de controle e de perfeição, de que tudo tem que ser muito perfeito, tudo tem que acontecer conforme as percepções, tudo tem que estar dentro de um quadradinho perfeito para que as coisas possam acontecer. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente, em primeiro lugar, não tem controle de nada, em segundo lugar, a gente sabe muito pouco de tudo. A nossa consciência aí, se for 3 a 4% é muito. Então, tudo que a gente está criando é a nível inconsciente, então a gente precisa mergulhar nesse inconsciente, Então, a SOP vem para mostrar para essas mulheres que elas precisam se soltar, que elas precisam experimentar o mundo, não ter medo dele, não ter medo de rejeições, não ter medo de não ser aceita, A primeira pessoa que precisa se aceitar é ela mesma, aceitar a si, se conhecer, desenvolver essa autoconfiança, e se livrar desses medos, dessas culpas. É fácil falar, eu sei que é, e é difícil para quem está vivendo um padrão assim enraizado, e quando ele está muito inconsciente, então é pior ainda. Mas a gente pode, aos poucos aí, com as vaporizações uterinas, com meditação, com terapia, entrando para dentro e se conhecendo e se abrindo e se curando. Quando a gente percebe as causas emocionais por trás das doenças, a gente começa a trabalhar com esses padrões limitantes, a gente começa a se curar. Aí o corpo não precisa mais manifestar isso, porque a gente está se curando, a gente está se libertando desses padrões. E padrão já diz, padrão é algo quadrado, encaixotado, algo que tá ali assim, dizendo seja assim, faça assim. E o mundo não é assim, As coisas não funcionam dessa forma, por mais que a gente queira, tá bom?
Dúvidas, sugestões, questões, pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu respondo, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.